É isso aí, galera. Eu sou o professor Rafael Moura. Estamos mais uma vez juntos aqui. Hoje, mais uma aula de geografia com o tema questões ambientais. Lembrando a você que esse tema nós vamos dividir em dois blocos, em duas aulas, tá bom? Na aula de hoje, vamos abordar um pouco mais das questões críticas que envolvem questão ambiental, sobretudo com uma visão mais voltada para o Enem. Não vamos trabalhar nenhuma questão hoje. No nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, aí sim, nós vamos trabalhar questões relacionadas a aquecimento global, vamos trabalhar questões relacionadas à poluição da água, poluição do ar, tá bom? Então é isso aí. Curte, compartilha, comenta e se inscreve no nosso canal caso você não esteja inscrito ainda. O canal é Carlos André Over. Muito bem, galera, então vamos lá. Vamos começar a nossa abordagem relacionando aí essa questão que envolve o meio ambiente. Bom, o meio ambiente, ele trabalha em três perspectivas quando você aborda essa questão, essa problemática com relação à questão ambiental. Econômica, tá? Pontos políticos e, claro, o contexto social. Então, esses três pontos são esses pontos que vão permear a nossa abordagem na aula de hoje, nesse primeiro encontro sobre questões ambientais. Vamos lá. Principais temas que nós podemos trabalhar dentro da questão ambiental: o aquecimento global, o desflorestamento, a contaminação ou a poluição do ar, do solo e da água. Além disso, todas as desigualdades sociais, a pobreza, a miséria, né, que assola um tema extremamente importante para você que está aí se preparando para o Enem nessa reta final, tema fundamental, tá? A questão ambiental é um tema que, sem sombra de dúvida, cai com certeza, e você precisa ter essa ideia mais crítica. Vamos lá, então, fazer esse paralelo entre globalização e meio ambiente. Porque nós estamos vivendo hoje num mundo globalizado. O capitalismo, ele ganha uma nova forma, né? Então, essa imagem, ela traz muito bem essa relação de hoje, tá? Mas vamos passar aqui para a gente abordar a história das coisas. Eu não poderia começar essa primeira aula, que nós trabalhamos aí impactos ambientais, a questão ambiental como um todo, sem sugerir para você esse filme, né, esse documentáriozinho, A História das Coisas, tá? Com Anne Leonard. E ela vem abordar essa temática desde a matéria-prima até onde esse produto é descartado. Porque você imagina só, você tem um aparelho celular, né, como esse aqui, mas você não sabe quais são os componentes que estão inseridos nesse contexto, nesse produto. E para onde esse produto vai quando você descarta esse produto? Vamos supor que você compra um produto novo, tá? Onde é que esse produto vai? Onde é que você vai descartá-lo? Qual é a finalidade desse produto? Qual é o ponto final para onde esse produto vai, né? Então, esse documentário, A História das Coisas, ele vem abordar muito precisamente essa questão que envolve a questão ambiental dentro desse corpo, né, dessa relação, globalização, e aí a gente coloca dentro dessa, né, posição relacionada à globalização, a terceira revolução industrial e a relação dessa revolução industrial, dessa globalização atual, globalização comercial, globalização informacional, uma globalização que aproxima as distâncias, aproxima as realidades e faz com que você tenha uma intensidade de consumo, tá? Relacionado, claro, ao meio ambiente. Então vamos lá, é um vídeo curtinho, é muito legal, você vai gostar, eu aconselho demais, tá? Para você que está se preparando para o Enem, assistir um pouco desse documentário aí, A História das Coisas. Bom, ele basicamente vem trabalhar o seguinte: extração. Esse primeiro círculo aqui, dentro desse ciclo produtivo, certo? Ele vem falar sobre a matéria-prima. Então, você vai lá na natureza, extrai a matéria-prima. Essa matéria-prima ela é levada para o sistema produtivo, para uma fábrica, por exemplo, né? A produção ela acontece, a partir daí há a distribuição, certo? Então, essa distribuição levando o produto até o consumidor final. Beleza. E aí, depois que o consumidor consome o produto, esse produto
de certa forma, ele tem uma vida útil. Alguns produtos têm uma vida útil maior, outros têm uma vida útil menor, tá? E por fim, se a ideia seria de reciclagem, para que você possa usar menos recursos. Tá? Então, a ideia de reciclagem nesse contexto aí, ele também entra após o descarte desse consumo, após o final da vida útil desse produto, certo? Quando você descarta esse produto, parte desses componentes deveriam ser reciclados, ou seja, deveriam ser reintroduzidos dentro do processo produtivo. Em muitos casos, em boa parte dos casos, isso infelizmente não acontece. Tá? Então, diante disso, nós percebemos que a globalização, dentro dessa conjuntura produtiva, comercial, integrativa, é um fenômeno que é irreversível. Né? Não há possibilidade de pensarmos na atual conjuntura, na atual situação, na atual organização socioespacial, esse fenômeno da globalização. Então, ele é irreversível, isso é fato. E aí, vivenciamos a terceira revolução industrial, a terceira revolução que traz a ideia da revolução técnico-científica informacional, ou seja, aquela revolução que vai desenvolver novos produtos, vai desenvolver novas tecnologias, vai desenvolver tecnologias de ponta, vai desenvolver uma prospecção maior do processo capitalista. Então, o capitalismo, dentro dessa visão neoliberal, ele vem se fortalecer com a globalização. Se há um fortalecimento do capitalismo, então vai haver uma ampliação do consumo. Essa ampliação do consumo, é óbvio, ela vai intensificar a extração da matéria-prima. Ela vai intensificar, por exemplo, o desmatamento das florestas. Vai intensificar a poluição do solo, a poluição da água, a poluição do ar. Né? Então, dentro dessa conjuntura produtiva que visa a produção, que visa o comércio, que visa o lucro incessante, sobretudo por parte dos grandes conglomerados, faz com que haja uma necessidade de ampliação de consumo, e essa ampliação desse consumo vai gerar uma série de problemas relacionados à ação humana dentro dessa conjuntura, dentro dessa relação com o meio ambiente. Tá? Isso também vai para a extinção e a degradação mais acelerada, como a gente está vendo aí na imagem. Por quê? Porque você acaba promovendo uma redução da biodiversidade. Isso vai ficar muito claro quando nós formos trabalhar lá no finalzinho da nossa aula de hoje, o tema desenvolvimento sustentável. Eu vou trazer um tema pontual que é a silvicultura. E aí você vai entender um pouco mais nessa questão da redução da biodiversidade, que vai se intensificar com essa ampliação consumista. Então, o fortalecimento do capitalismo para o meio ambiente, ele não é bom. Por quê? Porque o capitalismo ele visa basicamente o lucro. Então, essa vivência do lucro, essa necessidade de buscar o lucro, faz com que você esteja numa mola produtiva, comercial e consumista. Tudo isso, claro, iniciando no produto inicial, que é a matéria-prima, certo? Então, eu passo lá, matéria-prima, produção, da produção para distribuição até o consumidor final, que é a necessidade básica desse processo capitalista. Produzir para atender uma demanda. Nem sempre essa demanda ela é suprimida ou não, tá? Mas necessita dessa demanda aí, consumo. Sendo assim, o capitalismo hoje ele se torna um capitalismo globalizado, um capitalismo ampliado, um capitalismo que reduz as distâncias. Nós passamos a consumir produtos de diversos lugares do mundo por causa dessa relação global. O aumento do consumo ele é o ponto-chave. Então, dessa forma, com a terceira revolução industrial, com a aproximação dos lugares, a redução dos espaços, a terra que antes era muito maior, a relação social que era muito mais distanciada entre países, entre continentes, hoje ela é
unificada, ela é aproximada, reduz-se as distâncias, tá? E aí vem a ideia da obsolescência programada. Inclusive, muitas empresas, principalmente no ramo da telefonia, que colocam determinados componentes para que aquele componente trave a vida útil, certo? E aí você seja obrigado a comprar um outro produto de uma geração mais nova, com um composto, um compositivo, um dispositivo mais moderno. E essa mola é cíclica, né? Então você vai consumindo, sendo obrigado a estar nesse processo consumista, porque seja pela necessidade de uma integração com novos componentes dentro desses dispositivos, certo? Então nós percebemos que os produtos, vamos lá, os celulares, eles vêm a cada momento, né, gerando uma modernização, certo? Gerando uma atualização do produto. Então, se você compra um produto A, daqui a pouco aquele produto A ele vai estar obsoleto. Daqui a pouco aquele produto A ele vai estar atrasado, né? Dentro de uma nova visão, dentro de uma nova perspectiva capitalista, que preza com que você esteja inserido no contexto e esse contexto fazendo com que você seja consumidor e consumidor de novas tecnologias, tá? Então, nós temos esses 3 pontos aí: o capitalismo globalizado, o aumento do consumo com esse processo de globalização, essa junção da ideia global com a evolução tecnológica. E, necessariamente, para que essa mola capitalista, comercial, produtiva, ela funcione, vai haver essa obsolescência na programação, essa obsolescência programada, fazendo com que a produção ela seja uma produção retraída, né? Uma produção ampliada e o tempo, né? A temporalidade que você vai passar com o produto seja uma temporalidade retraída, uma temporalidade diminuída, tá? Então, diante dessa necessidade que o capitalismo prega, de que você vai ter que entrar nessa mola consumista, certo? Até porque você precisa, entre aspas, se encaixar num contexto, né, comercial, capitalizado, é aquela história. Você é retrógrado se você tiver um aparelho atrasado para os padrões atuais do processo capitalista. Bom, diante disso, nós temos algumas características atuais dessa lógica capitalista. Primeiro, a permissão de uma maior circulação de capitais e produtos. Com esse processo da terceira revolução industrial para a realidade global, né, ela vai permitir com que haja uma maior circulação de capitais e automaticamente de produtos, gerando assim um suposto capitalismo verde. Bom, o que seria esse capitalismo verde? Seguinte, os países desenvolvidos, naturalmente, historicamente, foram aqueles países que mais poluíram. E uma infinidade de conferências climáticas, né, como o Protocolo de Kyoto, como em 97, como a Rio 92, Expo 92, né, como a Rio +20, como as conferências diversas que nós vamos trabalhar na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Esse capitalismo verde faz com que a mola produtiva, que é a empresa, que são os conglomerados industriais, eles sigam para os países mais subdesenvolvidos, ou até aqueles países desenvolvidos, como é o caso do Brasil, como é o caso da China, como é o caso da Índia, transferindo um processo produtivo, certo? Transferindo problemas ambientais para essas áreas periféricas. Então, os países desenvolvidos, como o Japão, como os Estados Unidos, a União Europeia, as empresas desses países, certo? Seja dos Estados Unidos, seja empresa japonesa, seja qualquer outra empresa da União Europeia, ela busca novas áreas produtivas. Por quê? Porque a partir de 70, com a crise do petróleo e o fortalecimento, a valorização da mão de obra, sobretudo na Europa, a mão de obra fica cara, então o lucro ele tende a baixar,
certo? E aí gera a primeira grande crise do capitalismo após a crise de 29. Certo? Então, na década de 70, houve essa necessidade de buscar incessantemente o lucro, e para essa busca incessante do lucro que o capitalismo prega, é necessário uma mão de obra mais barata. E, de preferência, que essa mão de obra ela não tenha regulação do Estado. Que o Estado não regule, que o Estado não defina determinadas regras, ou seja, que a mão de obra ela seja mais barata, em alguns casos, inclusive, chegando a ser uma mão de obra escrava, aquela ideia da escravidão moderna, certo? Onde você recebe para trabalhar, mas que o valor que você recebe é um valor muito inferior do que em outras áreas ou em outras épocas, proporcionalmente à produção, tá? Então, essa necessidade de mão de obra barata e sem regulação do Estado, ela parte do princípio de que as empresas precisam lucrar mais. E quando a gente está falando da ideia de lucro, a gente tem que lembrar o seguinte: das 100 economias de maior peso no mundo, 51 são de conglomerados, ou seja, 51 são de empresas, 49 do Estado. Então, 49 países e 51 empresas geram, movimentam as 100 maiores economias do mundo. E aí mostra de forma muito clara essa ideia de uma permissão maior da circulação de capital e de produtos por causa dessa busca incessante pelo lucro, atrelado à ideia do capitalismo verde, que na verdade, é uma deturpação da noção de sustentabilidade. E essa noção de sustentabilidade é deturpada, a gente vai abordar por quê? Porque com essa promoção de um lucro absurdo, certo? Um lucro absurdo por quê? Por causa desse aumento produtivo que é gigantesco. Nunca se viu tanto consumo como nós estamos vendo nos últimos anos. E aí, determinadas crises econômicas, elas estão atreladas a realidades particulares ou globais. E quem atende essa discrepância, essa diferença, essa divergência, quem está nesse jogo, nessa mola, são os conglomerados industriais que hoje movimentam a economia mundial. As principais empresas mundiais, elas tendem a buscar o lucro, e essa relação neoliberal faz com que, por exemplo, o Estado ele não intervenha na economia, certo? Porque a economia ela esteja livre de intervenções estatais. E aí nós percebemos isso muito fortemente nesses grupos produtivos, certo? Bom, diante disso, então, eu faço esse convite à reflexão, porque problematizar a questão ambiental, certo? Problematizar a questão que envolve o meio ambiente, sem incluir todas essas contradições no modo produtivo capitalista, é inaceitável. Muitas vezes isso ocorre, e ocorre de forma intencional, ocorre de forma ideológica, porque você tem que lembrar de uma lógica social, de uma lógica política e de uma lógica econômica. Esse tripé é aquele que preza a ideia de uma talvez igualdade ou menor desigualdade que a gente infelizmente não vê. Então, a tendência capitalista é sempre a exploração de um indivíduo que tem mais poder, e esse poder está atrelado à questão do capital, nem sempre a questões militares, por exemplo, dentro de uma lógica social e de uma lógica econômica. Então, esse tripé problematiza a ideia do meio ambiente, a ideia das questões que envolvem o meio ambiente, ok? Bom, e aí a gente se pergunta, diante de tantas discussões, um termo surge à tona, o termo desenvolvimento sustentável, que nasce lá no final da década de 80, do século XX até a década de 90, onde se discute muito, por exemplo, na Rio 92, Conferência Climática do Rio de Janeiro, uma das maiores conferências climáticas até hoje, a ideia do desenvolvimento sustentável. E aí a gente vai entender, o que é o desenvolvimento sustentável? Nós temos aí como definição mais aceita
Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades, claro, das gerações futuras. Quem são as gerações futuras? Os meus filhos, os meus netos, os seus filhos, os seus netos e assim sucessivamente. Então, diante dessa dimensão, desenvolver sim, sem agredir tanto a natureza, porque nós precisamos da natureza para que a natureza atenda às necessidades das nossas gerações futuras, esse desenvolvimento, certo? Ele acaba sendo, de certa forma, para muitos, inclusive para a geografia, muita gente defende isso dentro da geografia, uma utopia, certo? É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. E nós percebemos que isso não acontece, certo? Isso não acontece por quê? Porque é contraditório. É contraditório abordarmos a ideia de um desenvolvimento sustentável, sabendo que a mola mestre do processo capitalista é consumir, 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 consumir. E de onde vai se tirar a ideia da produção? Partindo do preceito da exploração da matéria-prima. E essa matéria-prima, ela é extraída de onde? Do meio natural, certo? Por quê? Porque nós ainda não temos a capacidade, muito se fala, muito se discute, muito se tem de conhecimento, mas pouco se tem de prática, de uma ideia reciclável, de pegar aquele produto que está obsoleto e reciclar aquele produto, certo? Tanto é que, por exemplo, no Brasil, desde a década de 60, que se intensifica essas abordagens relacionadas à questão ambiental, né? A preocupação com o meio ambiente. E isso, levando em consideração essas abordagens relacionadas à parte Brasil, o Brasil é um dos países que melhor trabalha no papel a preocupação com o meio ambiente, mas no papel. Então, essa é a grande preocupação, essa é a grande abordagem. No papel, a nossa legislação ambiental ela é perfeita. É inclusive reconhecida nas conferências climáticas como uma das mais bem elaboradas legislações. Porém, no papel. É preciso tirar do papel e colocar em prática essa ideia, tá? De desenvolver, de fiscalizar, porém com um cuidado, com um respeito, com o meio ambiente, para que nós possamos pensar num futuro sem tantos problemas relacionados a essa questão ambiental, certo? Vamos lá. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento criado pelas Nações Unidas. Diante dessa necessidade, dessa definição, dessa discussão relacionada ao desenvolvimento sustentável, 2 objetivos são sugeridos para que possa harmonizar essa ideia, propondo esse meio, né, harmônico entre o desenvolvimento econômico e, claro, uma conservação ambiental que é necessária e hoje é urgente. Tá? Então, essa definição que surge, ela surge buscando esses 2 objetivos. Vamos promover o desenvolvimento, vamos promover uma evolução tecnológica, porém, nós também precisamos manter, conservar e promover um desenvolvimento ambiental muito forte. Por quê? Porque a população ela cresce. E à medida que a população cresce, por vários fatores, isso a gente vai discutir em outro momento também, sobre essa questão do crescimento ambiental, processo relacionado à urbanização e tudo mais. Quando essa população cresce, naturalmente cresce a necessidade de produção. Por quê? Porque gera uma demanda. E essa demanda, quando as empresas buscam atender essa demanda, ela está buscando lucro. Então, ela vai buscar a matéria-prima para poder transformar esse produto em produto, para que esse produto chegue ao consumidor final, como nós já mostramos aqui em um slide anterior. Tá bom? Então, diante disso, esse modelo ele vai fazer referência a questões que envolvem o contexto social, que envolvem a política e que envolvem a economia, como nós já abordamos. Então, é fundamental para você que está se preparando para o Enem, para você que nesse momento está analisando um tema extremamente importante, que são as questões que envolvem o meio ambiente, a problemática ambiental, analisar uma relação entre esse tripé social, economia e política.
certo? Dentro desse contexto, a gente tem 3 pontos aqui que aborda bem. Primeiro, a questão ambiental leva-se em consideração o respeito aos limites com o meio ambiente, tá? Então, devemos produzir, devemos transformar, porém, devemos ter uma preocupação porque há uma afinidade, né? A produção, ela é, por parte da natureza, finita, certo? Ela não é infinita, né? Então, se ela é finita, nós devemos respeitar esse limite, até porque existe uma temporalidade produtiva, tá? Isso levando em consideração, claro, o contexto ambiental, o contexto natural. Diante disso, nós temos aí que também nos preocupar com a questão social. A desigualdade social e a pobreza fazem com que você mostre a cara do capitalismo. Por quê? Porque você não tem uma relação mais linear, uma relação mais social, uma relação mais unitária, certo? Porque você tem exploração de alguém para com alguém, de quem tem mais poder, e aí volto a frisar, não necessariamente o poder militar, mas nesse caso específico, sobretudo o poder capital, tá? Você tem capital para gerar essa demanda, mas essa demanda, de certa forma, ela passa também por esse contexto social, porque você vai apresentar uma desigualdade social e uma pobreza, sobretudo em áreas periféricas. E há uma exaustão nesse processo, certo? E, claro, uma questão econômica, que é controlar e regular a economia, né? Fazer com que esse controle, essa regulação da economia aconteça é o mais difícil. É por isso que a gente prega, muitos geógrafos pregam, que a ideia de desenvolvimento sustentável é uma ideia utópica. Por que é uma ideia utópica? Porque enquanto se pensa no consumo, no consumo, no consumo, no consumo, no consumo, no lucro, no lucro incessante, então vai nessa realidade aí alguém pagar. E aí quem vai mais sofrer é a natureza. A natureza que é aquela mais frágil, certo? Os meios que estão dentro do convívio natural, a biodiversidade paga, então toda a realidade natural paga por uma ideia de produto, de consumo, de exploração de um indivíduo para com o outro. Nós defendemos que essa ideia do desenvolvimento sustentável ele é, nesse momento atual, uma utopia, certo? Então, é uma utopia porque essa ideia, ela faz referência a essa questão que nós acabamos de colocar relacionado ao ambiente, à questão social e à questão econômica. Esse atual modelo capitalista globalizado, ele, de certa forma, vai gerar uma problemática muito forte, muito intensa. Então, muitos geógrafos defendem essa ideia de utopia dentro desse contexto, dentro dessa abordagem, apesar de tantos estudos e tantas referências que são utilizadas. Então, é fundamental que você tenha uma ideia crítica, tá? Dentro dessa abordagem que nós estamos falando hoje, nessa primeira aula sobre as questões ambientais, porque o Enem ele busca muito essa ideia, né, da crítica. Ele busca muito essa ideia de um contexto que, de certa forma, não trabalha com a ideia de solidariedade. E aí, quando eu falo solidariedade, eu estou me referindo à relação humana com o meio ambiente, com toda a diversidade local ou regional, enfim, global, dentro dessa perspectiva consumista. Na ideia que nós abordamos aí, o ponto-chave, o ponto importante, o ponto que deveria levar em consideração essa abordagem do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento político, ambiental, né? Dentro dessa perspectiva de desenvolvimento sustentável, essa imagem, ela mostra muito bem isso, certo? Nós temos aí desenvolvimento social, que atrelado à preservação e conservação do meio ambiente, gera uma justiça socioambiental, certo? Esse desenvolvimento social,
atrelado ao desenvolvimento econômico, gera uma inclusão social, e o desenvolvimento econômico ligado à preservação e à conservação ambiental vai gerar uma ecoeficiência. Esse tripé, né, mostraria bem essa ideia de desenvolvimento sustentável perfeito, certo? Por quê? Porque dentro dessa realidade socioeconômica, nós temos aí a oferta de bens e serviços e essa necessidade social. Já na ideia da ecoeficiência, tá? Nós temos aí então a otimização de relações entre consumo, certo? Entre a geração de bens e serviço e o efeito ambiental que isso traz, tá? E como justiça socioambiental, nós poderíamos abordar aí a questão de uma correção e prevenção desses impactos, certo? Impactos ambientais, que são decorrentes dessa exploração social e exploração econômica, ou seja, esse desenvolvimento social e esse desenvolvimento econômico, ele, de certa forma, precisa corrigir e prevenir esses impactos ambientais. Analisando todo esse contexto, isso sim seria um desenvolvimento sustentável. E aí eu faço a pergunta a você, você acha que isso, na atual conjuntura, é possível? Tá? Então, leve em consideração essa ideia, pense nessa ideia, pense nesse contexto, tá? Para que você possa ter uma consciência mais crítica a respeito de toda a problemática ambiental que movimenta hoje o processo capitalista da terceira revolução industrial e dessa ideia global, essa ideia que faz com que o processo produtivo ele seja fundamental hoje dentro de uma realidade que nós vivenciamos. Bom, então vejamos. Essa charge, ela de forma cômica, ela vem trazer uma ideia que é aquela defendida por muitos, né? Que os seres humanos no planeta Terra é a única espécie que está presente no planeta Terra, certo? Que cria condições para a sua autodestruição. Então nós vamos buscar outros planetas como Marte para tentar habitar, tentar condições de habitação, quando você tem um planeta perfeito. Então essa charge aí, ela nos remete muito a essa ideia, né? Quando ele diz assim: às vezes eu acho que o indício mais óbvio de que existem formas de vida inteligente fora da Terra é que nenhuma delas tentou entrar em contato conosco. Por quê? Por causa dessa ideia. O ser humano é a única espécie que ela cria condições para a autodestruição, né? É a única espécie que transforma disputas em conflitos, em guerra, né? É a única espécie que produz o seu sustento, extrai o seu sustento, mas acaba com aquele provedor do sustento, que é o meio ambiente, que é a natureza. Que a natureza é quem promove o nosso sustento. É dela que nós extraímos tudo, é dela que nós extraímos o que nós necessitamos. E para ela que nós devolvemos, mas nós não devolvemos de uma forma que ela possa, num ciclo mais curto, certo? Renovar essa disponibilidade de matéria-prima, tá? Então, passando aqui para o próximo quadro, para a próxima imagem, eu queria abordar com vocês a silvicultura e deixando aí essa ideia, né? Certo? Silvicultura, né? É como se fosse ali um questionamento, uma interrogação. Será que de fato a silvicultura é boa, certo? Porque assim, dentro dessa abordagem, eu sugeri para você lá atrás, né, no início dessa nossa aula, desse nosso encontro, o documentário A História das Coisas. E aí a História das Coisas vem mostrar de onde, certo, vem os produtos, né? Os produtos que você tem em casa, certo? Como eu mostrei aqui, né? Um celular, por exemplo, uma caneta, esse mesmo meio de comunicação que nós estamos utilizando aqui, câmera, computador, né? Esse produto, de onde ele vem? Para onde ele vai? Né? Então fala sobre essa história da produção. Beleza. A silvicultura, como conceito básico,
Está aqui uma imagem, né, de uma área, se você não sabia, se você não tinha conhecimento ou se estava fugindo à memória o que seria silvicultura. Silvicultura é toda essa área que nós identificamos aqui como sendo mono, ou seja, você tem um tipo só de espécie. Tá? Então, eu fiz questão de colocar essa imagem aqui porque ela mostra muito claramente a ideia de diversidade e a ideia de uma situação mono, né? Ou seja, de uma cultura só. Eu tenho várias espécies, eu tenho uma espécie. É lógico que promove ou tenta minimizar o impacto, mas é natural. As empresas, o sistema produtivo, ele vai extrair de lá da natureza. Então, isso não é uma benéfice para o meio natural. Né? Na verdade, ele está destruindo uma diversidade, como nós estamos vendo aqui, certo? Você tem uma área bem visível, inclusive essa parte da formação vegetal aí mais escura, ela mostra a diversidade de espécies, certo? E o que vai chamar a atenção é essa parte mais clara, né, da copa dessas árvores aí, que é mais clarinha, tá? Mostrando um tipo de cultura só. Então, nós estamos aí visualizando a perda da biodiversidade. Nós estamos aí visualizando o fim da diversidade de espécies, em detrimento de uma necessidade produtiva. Tá? Então, vamos lá. Os modelos de desenvolvimento dos países industrializados, é uma pergunta que eu deixo para você, devem ser seguidos? E aí, em seguida, a gente traz duas questões e mais uma outra pergunta. Primeiro, se nós fôssemos seguir o modelo industrial que é adotado pelos países desenvolvidos, que historicamente foram os países que mais poluíram, que historicamente são os países que mais contribuem para essa problemática ambiental hoje, ela existir, e nós estarmos discutindo hoje, é exatamente porque, por mais que ela tenha um pouco da população mundial, e aí a gente coloca como dado, ela tem 1/5 da população mundial. Isso quer dizer o quê? De cada 5 pessoas, uma está no hemisfério norte, certo? Dentro desse contexto aí, os países do hemisfério norte possuem 1/5 da população mundial, e esse 1/5 da população mundial, a gente está levando em consideração nações desenvolvidas, nações industrializadas, nações que historicamente passaram pelos 3 processos, pelas 3 etapas do processo industrial, né? A primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial e a terceira revolução industrial. Alguns, inclusive, defendem que nós já estamos entrando para a 4ª revolução industrial, tá? Eles detêm 4/5 dos rendimentos mundiais, ou seja, de toda a acumulação de riqueza, 4/5 são desses países desenvolvidos. Consomem 70% de toda a energia produzida, consomem 75% dos metais extraídos e consomem 85% de toda a madeira do mundo. Toda a extração madeireira é consumida, de toda a extração, 85% é consumido por esses países industrializados, por esses países desenvolvidos, certo? Então, os modelos de desenvolvimento dos países devem ser seguidos se nós levássemos em consideração que para os países mais pobres, o desenvolvimento econômico ele é vital, certo? Ele é vital. Mas o caminho a seguir não pode ser o mesmo que é adotado pelos países desenvolvidos. Por quê? Porque, olha só, se nós adotássemos, se os países mais pobres, países africanos, países asiáticos, países latino-americanos, adotassem esse modelo de desenvolvimento dos países desenvolvidos, dos países industrializados, aumentaria a exploração, aumentaria a necessidade de combustível fóssil em 10 vezes mais. Aí você pode estar pensando, poxa, 10 vezes mais, né? É muita coisa. Mas imagine que os recursos minerais, se os países pobres, os países subdesenvolvidos, buscassem esse modelo de desenvolvimento industrial atual, que foi seguido pelas nações industrializadas, aumentaria em 200%
200 vezes, melhor dizendo, em 200 vezes o consumo de recursos minerais. Então, imagina só, se nós adotássemos, países pobres, países subdesenvolvidos, adotassem esse modelo desenvolvimentista que foi adotado pelos países industrializados, aumentaria em 10 vezes a produção de combustíveis fósseis, ou seja, queimando, produzindo gás carbônico, por exemplo, produzindo dióxido de enxofre 10 vezes mais. E a extração mineral, ela estaria numa perspectiva de 200 vezes mais o que é produzido, o que é explorado, o que é consumido por esses países, certo? Por quê? Essa necessidade, essa ideia de reflorestamento, de reflorestamento numa área de silvicultura, certo? Que desmata e coloca a floresta, a gente tem que pensar, tem que lembrar da questão que você está retirando uma diversidade, você está retirando uma massa nativa e está colocando um material exótico. Ou seja, você está adotando um processo de implementação de um impacto, tentando minimizar esse impacto, colocando, por exemplo, um tipo de cultura. E esse tipo de cultura de floresta exótica, é claro, nós conhecemos algumas empresas onde você encontra lá no palito, na madeira, a área 100% reflorestada, como se fosse assim algo muito bom, né? É claro, tem uma ideia que é minimizada, mas não é tão bom. Porque eles estão fazendo isso pela necessidade que eles têm. Porque se não tivesse essa planta exótica, se não tivesse esse produto, certo? Ele não ia produzir. Então, retirou-se a vegetação nativa e introduziu uma vegetação exótica, uma vegetação monocultora, tá? E essa introdução, ela vai gerar muitos impactos. Você vai destruir a biodiversidade local e você vai colocar uma diversidade claro, baseada numa necessidade consumista, que é a necessidade sua de produzir, sua, claro, das empresas, dos conglomerados, tá? Então era isso, galera. Hoje nós trabalhamos essa ideia um pouco mais crítica. Convido você a continuar acompanhando, a curtir aí, comentar essa aula de hoje, comentar todas as outras aulas do canal Carlos André Over, beleza? Deixa aí o seu like. Deixe também o seu comentário, se inscreve no canal, caso você não esteja inscrito. No nosso próximo encontro, nós vamos abordar temas específicos dentro dessa problemática do meio ambiente. Nós vamos trabalhar aquecimento global, nós vamos trabalhar desmatamento, nós vamos trabalhar a poluição atmosférica, a poluição dos recursos hídricos e, claro, a poluição litosférica, a poluição do solo, tá bom? Então, fica o convite e eu gostaria também de convidar você a buscar textos dos professores Carlos Walter e do David Harvey, certo? Eles trabalham textos que são base dentro dessa área de abordagem, de crítica relacionada ao desenvolvimento econômico, atrelado numa perspectiva sustentável, dentro de toda essa abordagem que nós acabamos de falar sobre as questões ambientais, ok? Valeu, é isso aí, galera!